A terceira temporada da série Titans estreou no HBO Max e, como eu não tenho o menor interesse em perder meu tempo falando dessa série, resolvi aproveitar para falar do que realmente importa, as HQs, no qual a série alega que se baseia. Vamos falar um pouco sobre quadrinhos? Então fica aí, que depois da vinheta a gente continua. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou falar sobre a minha super equipe favorita. Sim, pra mim os Novos Titãs estão acima de todas as outras super equipes. Não tem Liga, não tem Vingadores, não tem X-Men, não tem Patrulha do Destino, não tem Sociedade da Justiça, não tem Quarteto Fantástico, ninguém, vocês entenderam. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra saber sempre que eu posto novos vídeos. Além de análises como essa, eu também trago toda semana curiosidades, como o vídeo que eu fiz essa semana sobre as origens do termo Graphic Novel, que eu vou deixar aqui no izinho se você tiver interesse em ver. E também eu faço vídeo sobre narrativa de quadrinhos e narrativa em geral, para quem quer dicas e quem quer aprender sobre escrever, especialmente escrever quadrinhos. Bom, antes de falar sobre os Novos Titãs, a gente precisa contextualizar algumas coisas. A equipe que teve uma revista chamada The New Teen Titans, ou seja, essa fase a que a gente se refere como os Novos Titãs, é uma terceira tecnicamente, mas eu vou ignorar isso, uma segunda versão dos Teen Titans, que aqui no Brasil foram traduzidos como a Turma Titã. A Turma Titã ela foi formada na revista The Brave and the Bold, número 54, de 1964, por a primeira edição, pelo menos por Bob Haney e Bruno Premiani. A primeira história reunia os sidekicks, os parceiros mirins, de alguns heróis da Liga da Justiça. No caso, o Robin, Dick Grayson, parceiro do Batman, o Kid Flash, o Wally West, parceiro do Flash, e Aqualad, que era o Garth, parceiro do Aquaman. Logo depois ali, bem rapidinho, se juntou a eles a Moça Maravilha, Donna Troy, que era a parceira mirim da Mulher Maravilha. No começo, a ideia da DC era que para esses personagens, era tentar atingir a cultura jovem dos anos 60, que estava ali efervescendo ali na contracultura e na cultura hippie, nas revoluções, a revolução sexual, a revolução feminina, a revolução dos direitos humanos, enfim, N coisas ali. Então, as histórias, os heróis se focavam em ajudar os adolescentes em perigo, principalmente, e se envolviam em aventuras que não eram tão comuns assim nas revistas dos super-heróis adultos nessa época, tá? Apesar de ela normalmente ser mais levinha, assim, a HQ chegou a trabalhar com temas como tensão racial e a guerra no Vietnã, temas mais sérios que só começariam a ser trabalhados em HQs dos adultos, digamos assim, dos personagens adultos, como Batman, como a Lanterna Verde, como a revista do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde, depois disso, lá pelos anos 70. Essa equipe, ela passou por algumas mudanças, ela teve uma outra versão, teve inclusive uma segunda equipe, uma equipe, digamos assim, uma outra unidade chamada Titãs da Costa Oeste, até eles perceberem que já estavam nos seus 20 anos, depois de um bom tempo passado, e portanto essa equipe adolescente já não fazia mais sentido para eles. Em outubro de 1980, a equipe foi reformulada por Marv Wolfman e George Pérez na revista DC Comics Presents número 26. E essa é a formação da equipe que é a mais conhecida pelo público de HQs e pelo público em geral que conhece os personagens pelos desenhos animados e pela série Titans. Nessa versão, Marv Wolfman reuniu 3 dos Titãs originais, o Robin, a Moça Maravilha e o Kid Flash, com Mutano, que antes era conhecido como Rapaz Fera, quando era membro da Patrulha do Destino, e 3 personagens novos criados por eles para essa série para completar a equipe. A alienígena Estelar, o meio-homem, meio-máquina Cyborg e a misteriosa Ravena. A história inicial coloca a Ravena mexendo os pauzinhos para fazer o Robin recriar uma nova versão dos Titãs e salvar a princesa Coriandra, que depois foi conhecida como Estelar e que havia sido vendida como escrava para uma raça alienígena por questões políticas e tretas lá do planeta dela, que mais tarde foram especificadas na história. Mais pra frente a gente descobre que a Ravena manipulou as emoções de todo mundo, fazendo o Kid Flash se apaixonar por ela, porque queria ter uma equipe para
ajudar ela a enfrentar o seu pai, o Trigon, mas eu acho que é Trigon, sempre usei Trigon o nome. Um demônio extradimensional, porque ela chegou, antes que vocês se perguntem, ela chegou a pedir ajuda para a Liga da Justiça, mas como ela é filha do Trigon, né, então ela tem uma parte demoníaca dentro dela, a Zatanna, que era membro da Liga na época, sentiu, né, essa energia maligna vinda dela e disse para a Liga que ela não deveria ser confiada. Inclusive, esse é um dos meus muitos ranços com a série dos Titãs. Nas HQs, a Ravenna é uma personagem mais velha e muito mais interessante, que apesar de ser uma vítima, claro, também foi manipuladora e usou os Titãs para os seus propósitos particulares. E é uma pena que essa complexidade se perdeu completamente na figura da menina apavorada que adaptaram para a série. Mas enfim, estou divagando, voltamos ao tema principal. O mais legal dessa formação dos Titãs é que a reunião dos personagens foi estratégica por parte do Marv Wolfman. Ele criou uma equipe que pudesse navegar por todos os cantos do universo DC. Então ele pegou o Robin para representar as histórias mais urbanas, digamos assim, o Kid Flash para os supervilões típicos, a Moça Maravilha para histórias com deuses e mitologias, e criou a Estelar para representar o lado espacial do DC, o Cyborg para representar o lado tecnológico e a Ravenna para representar o lado místico, jogando ali também o Mutano, que além de ser de uma certa forma um alívio cômico, representava os super-heróis considerados mais estranhos. Essa formação dava a liberdade para o Marv Wolfman de criar histórias de todos os tipos, desde crianças desaparecidas até batalhas com deuses gregos, passando por alienígenas e demônios extradimensionais. Essa fase dos Titãs, quando começou, ela foi um sucesso absurdo de vendas. Para vocês terem uma ideia, os Novos Titãs eram muito mais populares que a Liga da Justiça na época. Por um bom tempo eles eram a revista que mais vendia na DC. Tanto que um dos primeiros crossovers, né, não foi o primeiro, mas um dos primeiros crossovers entre Marvel e DC foi entre Novos Titãs e X-Men, que eram as duas revistas mais populares de ambas as editoras na época. E o motivo desse sucesso, gente, não é nenhum segredo, embora não seja necessariamente tão fácil de fazer na prática, e principalmente olhando em retrospecto agora, não é nenhum segredo, tá? As histórias, elas mostravam que os personagens lidando com problemas normais, né, que os jovens enfrentam. Eu não lembro mais como é que é ser jovem, mas eu imagino que eles enfrentam problemas, tá? Mas levando esses problemas a sério. Essa é a parte interessante, né? Existiam problemas que jovens enfrentam, problemas pessoais, enfim, né? Só que de uma maneira mais séria do que poucas vezes era vista na DC. Eles também lidavam com temas mais sérios do mundo real mesmo, dentro da perspectiva mais jovem, como racismo, desigualdade social, pessoas com deficiência e outros assuntos que seriam considerados bem realistas, mesmo que incorporados dentro do universo DC, dentro de uma narrativa mais fantástica. Além disso, os personagens eram mais complexos do que normalmente se via e bem interessantes. Os personagens que vinham de outras revistas, né, Robin, a Moça Maravilha, Kid Flash, eram muito mais bem desenvolvidos nessa HQ do que foram em N outras HQs. O Dick Grayson, ele tinha uma relação de amor e ódio com o Batman, né? O Wally West era o único super-herói ali dos super-heróis adolescentes que não queria ser um super-herói, só queria estudar e fazer faculdade, basicamente. A Ravenna, como eu comentei, era uma personagem complexa por sua natureza, né, de ter que controlar seu lado demoníaco. O Vic lidava com a depressão, os problemas com o pai, né, que para salvá-lo transformou ele em algo totalmente diferente, isso fazia ele pensar que ele era um monstro, e assim por diante. As histórias chegaram inclusive a tratar de vários temas que seriam bastante sensíveis culturalmente. Num arco que talvez seja o mais clássico, ou pelo menos o mais lembrado, que teve até animação sobre isso, né? O Contrato de Judas, o vilão dos Titãs do Terminador consegue persuadir uma jovem chamada Terra a se infiltrar nos Titãs para destruir eles por dentro. E uma das coisas que eu mais curto nesse arco, por exemplo, é como a história é contada. Porque ao invés do que seria o esperado nesse tipo de história, ou seja, primeiro a gente conhece a personagem, gosta dela, os personagens começam a gostar dela e depois a gente tem uma reviravolta descobrindo que ela é uma vilã, na verdade, ou ela está trabalhando para o vilão.
e é uma traidora, né? A história, na verdade, faz o inverso. Ela mostra desde o começo. Então a gente sabe desde o começo que ela tá ali para atrair os titãs. E a gente, como leitor, é levado a ter que lidar com o suspense a cada edição de que a gente sabe que ela tá ali para destruir os titãs, mas a cada página ela conquista mais e mais a confiança de todo mundo. Se vocês não leram, eu recomendo. É nesse arco, inclusive, que o Robin faz a sua transição de Robin para Asa Noturna. Apesar dos titãs terem tido os vilões próprios e uma certa mitologia própria no passado, foi nessa fase que se construiu realmente uma mitologia dos titãs, uma mitologia sólida, robusta e totalmente desvinculada dos heróis da Liga da Justiça, o que fazia eles terem uma certa independência. Sem esquecer, claro, que alguns desses personagens continuavam de uma maneira ou de outra, querendo ou não, ligados aos medalhões da DC. Outra coisa que vale muito a pena comentar é que, para a época, os Novos Titãs eram uma verdadeira aula de desenvolvimento dos personagens para HQs mainstream. Todos os membros principais da equipe e alguns dos vilões mais importantes eram bem desenvolvidos, tinham suas próprias tretas ali pessoais rolando. Robin era o líder confiante, mas com uma relação turbulenta com seu mentor. O Kid Flash era um herói que não queria ser herói, mas fazia isso por um senso de compromisso. E mais tarde ele teve que desistir de ser herói porque ele corria o risco de vida se ele usasse seus poderes. A Ravena era uma personagem reservada que não mostrava suas verdadeiras intenções, o que fazia ser difícil confiar nela e criava uma certa tensão no grupo. A Estelar, que vinha de outro mundo, onde ela era bastante dirigida pelas emoções e acaba tendo dificuldades de navegar num planeta onde as pessoas são extremamente fechadas e não são transparentes emocionalmente como ela é. O Cyborg é um ex-atleta promissor cujas feridas psicológicas eram talvez mais profundas do que as suas feridas físicas. A Moça Maravilha era equilibrada e moderada, mas tinha suas próprias tretas com o passado dela. E o Mutano, que apesar de ser o único membro rico da equipe, usava o humor para esconder seus próprios problemas pessoais e suas questões psicológicas relacionadas especialmente à sua criação, aos seus pais e ao seu tempo na Patrulha do Destino. Os Novos Titãs têm um lugar bem importante no meu coração porque foi a primeira história em quadrinhos que eu lembro de ter visto antes mesmo de saber ler. Eu inclusive aprendi a ler por causa dessa revista. Conforme eu ia folheando aquela primeira edição que eu tive, eu perguntava para minha mãe o que tinha nesses balões e ela ia me explicando as palavras, assim, as sílabas, né, me explicando como juntar as sílabas e tal. E quando chegou depois de um tempo a hora de aprender isso na escola, eu peguei muito rápido. Eu fui o primeiro da minha turma a aprender a ler e tudo por causa da minha mãe e dos quadrinhos dos Novos Titãs. Se você nunca leu essa fase dos Novos Titãs, eu sei que você pode estar pensando, principalmente depois do que eu acabei de falar, que esse vídeo é pura memória afetiva e que talvez a série nem seja tão boa assim. Mas eu tenho essa fase em casa, em mais de um formato inclusive, e releio de tempos em tempos, tá? Então eu posso dizer com segurança que as histórias ainda se sustentam. É claro que por elas terem sido feitas nos anos 80, a maioria delas, né, e depois ali até um pedaço dos anos 90, até metade dos anos 90 mais ou menos, tem coisas em termos de estrutura narrativa que são bem datadas em comparação com hoje, né? Tem balões de pensamento, por exemplo, né, que basicamente caíram em desuso nas histórias do super-herói. Falei sobre o que aconteceu com os balões de pensamento em outro vídeo, então eu vou deixar aqui no izinho se vocês não assistiram e quiserem assistir. Mas mesmo com a estrutura, tá? Com a forma mais datada para a época, as histórias dos personagens e principalmente os temas ainda seguem bastante relevantes e valem muito, não só como leitura casual, mas também como estudo de narrativa para quem se interessa, para quem gosta e para quem quer escrever ou para quem quer aprender a escrever. Se você fica curioso e quer ler essa fase, se eu não me engano, a Panini tem publicado vários encadernados, ela está publicando acho que desde o início essa fase, então
procura aí ou no sebos ou no site da Panini, enfim, e aproveita porque vale a pena. As histórias das edições da Panini eu já não sei porque eu não vi. Bom, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo mais voltado para HQs, que não é tanto uma análise, né, muito aprofundada. Eu cheguei a pensar em falar sobre os temas dessa fase e tal, e a relação deles com o conceito dos super-heróis e tal, mas aí a coisa ia ser muito longa e não teria como fazer um vídeo só sobre isso, tá? Talvez eu faça outros vídeos no futuro trabalhando com os Novos Titãs, trabalhando com os personagens específicos e tal, mas para esse vídeo não deu. Então fica mais como uma sugestão de leitura mesmo, né? Para quem não conhece ou para quem já ouviu falar, mas nunca teve a oportunidade de ver, fica aí o reforço. Vocês curtiram? Querem que eu faça mais dessas análises barra recomendações de quadrinhos? Se for, se vocês quiserem, comentem aí. Até a próxima! A história inicial coloca a Ravena meio que ali